nós competimos de forma honesta com todos, né? Sim. Se a gente ia. Quem vai dizer se a gente ia ganhar do Brazilian Vanguard na finalíssima? Não dá para saber, né? Porque isso não aconteceu. O que aconteceu foi a Famuta campeã. E tá tudo certo. E esse foi um exemplo. Se a gente juntar tudo que foi falado até aqui, a gente vai cair aqui. Ó. Mentira. Tô vendo. Tá. Essa é uma. Batalha de percussão é o que eu mais gosto. Eu sou bem sincero, porque, cara, isso aqui para mim, muita experiência quando eu aderi a essa modalidade. Batalha de percussão. Qual o regulamento a ser seguido? Tem várias Tem, maneiras de fazer. tem Mas sim, sim. para nós no Brasil, qual que vai ficar definido? Bom, assim, a forma de julgamento, né, que a gente tem mais conhecida aqui, por assim dizer, é o que é aplicado lá nos Estados Unidos, né? Tem as batalhas de percussão das bandas do DCI, É. já deve conhecer, então é mais ou menos aquela métrica, só que a gente joga o sarrafo muito mais acima, né? Porque são percussões de altíssimo nível, altíssima performance. Mas eu diria que, em suma, é quase a mesma coisa. Você vai julgar a técnica, meu ponto de vista, tá bom? Você julga a Lógico. técnica, performance, né? Performance como um todo, como a percussão está performando, e interação com o público. Então, eu acho que você tem pelo menos esses três pilares aí, então, que seria técnica, performance e interação, que é o que traz, né? Que é o que traz o, o conceito de batalha de percussão, porque a gente tem público, né? E eu tenho aqui para você duas experiências, três experiências bem opostas uma das outras, né? Em 2014, nós competimos aqui no Brasil e os jurados que deram nota para a gente em 2014 foram os jurados que deram nota para a gente em 2015. Então, em 2014, a gente trouxe, né, com a Famuta. Ah, quem tá aí, ó. Ô, Augusto, mano, um abraço, hein? Você é zica. Um abraço. Brabíssimo. Quando a gente fez em 2014, o trunfo assim do Lê, contexto deles, tá? É coisa deles. É a nossa percussão brasileira, é as coisas que a gente consegue agregar como Aham. percussionista, para quem não conhece o nosso estilo, né? De música cultural brasileira, né? Samba, essas coisas, é apresentar um pouco disso daí. Então, em 2014, o Rogério falou: não, o Rogério combinou com o Lê, vamos fazer o samba. Cara, e o samba deu muito certo. Então, assim, você imagina assim, ó, você tem uma percussão rudimentar que a gente criou, à época, 3 rounds, né, 2014. 3 rounds e a gente estava competindo com bandas que tinham ou a característica muito de performance, faltando um pouquinho de técnica, ou a gente tinha muita percussão com muita técnica. Então, o Brazilian Vanguard, por exemplo, era uma percussão extremamente técnica. Extremamente técnica. E eles foram dentro da ideia deles. Nós competimos com outras percussões, tinha uma banda, acho que Venezuela, não sei, não vou lembrar, tá? Foi, eu acho que uma das. Competiu com a banda do Tia Emília à época, não tenho certeza. E, cara, teve um moleque lá que ele jogou a baqueta pro alto, a baqueta parecia que só ia cair, tipo, no Natal, ó. A baqueta ficou lá, e a gente ficou assim, ó. Então, o cara joga muito pra performance, e aí o cara joga muito pra técnica e não dá certo. Quem dosar melhor, 2014, né? 2014 a gente conseguiu ganhar fazendo um bom uso disso, né? Teve lá uma polêmica lá que o Brazilian Vanguard já abdicou do lugar deles. Cara, eu vou ser bem honesto, do meu ponto de vista disso daqui, tá? Eu tava lá dentro da pista, dentro do lugar onde estava rolando. Ficaram 3 bandas, né, pra final, e parece que a banda que seria eliminada de 3 era a Calgary Stetson, que estava competindo com a gente. E aí, num ato, né, de escolha do seu presidente, Brazilian Vanguard lá, ele queria dar o seu lugar, né, na final para o pessoal da Calgary Stetson. Então ele abdicou do lugar dele e a comissão decidiu que, se você está abdicando do seu lugar, então a gente já tem um campeão. Que é nada mais, nada menos que o óbvio, né? Se eu estou tirando, se eu estou me tirando, estou me retirando daquilo ali, então Eu não ganha. entendi. Os caras simplesmente saíram do final? Qual foi? Assim, cara, é o meu ponto de vista, tá? Eu tava lá dentro, assim, Que doideira. eu tava lá dentro, lá da quadrinha, por assim dizer, e eu não tava Aham. entendendo muito bem. O que eu ouvi muito foi que, porque assim, começou uma bagunça, porque
A Calgary Setson perdeu entre nós três, né? No round onde ficamos nós três. Eles perderam. Perderam, acabou, perdeu. Tchau. Já era, firmeza, tchau. E aí, por algum, não sei o motivo. Depois aí, alguém do Brasília Vanguard, por favor, explica pra nós. Eu tenho um amigo lá, que é o Leandro Benedito. Se você estiver assistindo esse negócio aqui, por favor, tá? Aí você fala pra gente. Parece que o Ronald, que era até então presidente, né, CEO lá do Brasília Vanguard, parece que, ou o Thiago também pode explicar pra gente, Thiago Bruno. Thiago Blumen, né? Isso, aí parece que ele abdicou da vaga deles. Cara, tô dizendo parece porque eu tava lá de dentro, e aí a comissão simplesmente falou, não, você tá saindo? Tô. Não, mas eu quero dar o meu lugar para eles. Não, você tá saindo? Tô. Beleza, Famuta campeã. Pum, acabou. E foi isso que aconteceu. Nós competimos de forma honesta com todos, né? Sim. Se a gente ia... Quem vai dizer se a gente ia ganhar do Brasília Vanguard na finalíssima? Não dá para saber, né? Porque isso não aconteceu. O que aconteceu foi a Famuta campeã. E tá tudo certo. E esse foi um exemplo. Em 2015, nós fomos para a Europa. Aí a gente ficou primeiro na Alemanha por um tempo. E lá não teve batalha de percussão no Campeonato Europeu. E a gente foi para a Dinamarca, onde tinha batalha de percussão. E assim que nós chegamos no alojamento, cara, era uma escola enorme, assim, com campos e mais campos, lugar para todo mundo ensaiar. Não só estávamos nós, estava a banda da Tailândia, mano, não tenho certeza se é Tailândia, hein? Tava uma outra banda lá, e que foi a banda que ganhou da Malásia, foi a banda que ganhou da gente, e tava Millennium Drum e Brass Corps, ou Millennium Drum Corps, que é da Itália, tava lá com a gente também no mesmo alojamento, por assim dizer, né? No mesmo campus. E quando a gente chegou lá, os caras estavam ensaiando a batalha de percussão, e na hora que eu vi, cara, muita coisa de performance com técnica, muito bom. Eles tinham um naipe de prados incrível. Depois eu conversei com o chefe de naipe deles, tem até foto minha, eu e ele, né? Eu com o troféu de campeão mundial, ele com o troféu de campeão de batalha de percussão. Queria os dois, mas não rolou, né? Aí quando a gente... Cara, você tem uma noção, a gente não queria levar o samba em 2015. A gente levou o material porque no show da Famuta tinha o samba, né? Tinha um trecho de samba. A gente não queria muito, não é que a gente estava relutante, mas se a gente já usou uma vez, se fosse os mesmos caras jogando, os caras vão falar, ué, de novo? Passou um ano e você não mudou nada? Entendeu? Era esse era o pensamento. Só que na hora que eu vi os caras ensaiando, o Pedro, a gente já gritou pro Leandro, Lê, pelo amor de Deus, chama o samba. Vamos passar, vamos passar aí a batalha de percussão e vamos colocar o samba. Colocamos. Perdemos. Não, mas o fator carta na manga tava ali, tá ligado? Eu acho massa isso. Você ter essa carta na manga, né? Porque batalha de percussão, pra mim, é um joguinho de baralho, é um truco. São 3 rounds, você tem 3 cartas. Você não vai jogar, tipo, eu ensaiei a primeira, a segunda e a terceira. Você não vai sempre jogar 1, 2, 3, né? Dependendo do que veio, você vai devolver de uma forma que seja melhor pra você, né? Do que você acha que vai dar melhor, né? Um e aí isso aconteceu em 2017 melhor, né? De forma melhor. Então, eu aprendi muito com a nossa derrota, né? Em 2015. Aprendi bastante. E assim, foi uma derrota feia do contexto. Feia que eu falo assim, né? Eles tocaram bem, eles tocaram muito, muito, muito bem. Mereceram muito ganhar aquilo ali. Então, a gente fez tecnicamente coisas muito boas. O nosso naipe estava muito limpo em alguns trechos, sujou em um pouquinho algumas outras coisas. Não tô colocando desculpa, né? Tô citando o que de fato aconteceu. E eles fizeram um trabalho simples do contexto de técnica, muito bem apontado, né? Muito bem executado, mas simples, né? Trazendo figuras rítmicas e entendimento rudimentar pra gente, assim, simples. E uma performance muito, muito boa, de uma forma de interação. Eles, por exemplo, eles aplaudiam quando a gente tocava. Puta, os caras vibravam quando a gente tava tocando. Os caras que estavam competindo com a gente estavam vibrando com aquilo que a gente tava tocando. E quando eles tocavam, a gente ficava parado. Mas é o quê? É aquele negócio de você aprender com os erros, né? Então eu vi que aquilo ali não estava funcionando. E quando a gente foi em 2017, eu fiz 3 rounds para o meu naipe de percussão. Fiz apenas 3 rounds. E a gente... quando eu cheguei lá, a gente já estava nos Estados Unidos, e assim, eu vou te falar, os caras do sopro da Famuta, eles são louco, assim, ó, louco.
Os caras louco. Aí, eu não sei se você já viu o escudo da Famota, né? Que vai na linha de frente, lá na frente, tem os escudos, né? Letra a letra da Famota. Tô eu um dia lá no hotel, tava passando com a percussão, aí os caras falaram, Renan, vem ver isso aqui. Aí os caras fizeram um grito de guerra para eles participarem da batalha de percussão. Eles fizeram um grito de guerra, uns esquemas tipo batendo nos escudos. Cara, ficou muito louco. Aí os caras, Renan, põe isso aí. Aí eu olhei pro Rogério, aí o Rogério tava de longe, aí só fez assim, ó. Aí quando o Rogério faz, cara, o Rogério é um absurdo, né? Então quando ele fez o sinal para mim, eu falei, Acho que ele é mais louco ainda. se ele curtiu, firmeza, vamos fazer. Caralho. Aí firmeza, vamos fazer. Aí na hora que nós, e assim, existem contextos, né? Em 2014 a gente tocou num lugar que era um semicírculo, tipo uma concha acústica, sabe? Assim, e tinha uma arquibancada só de um lado, né? Em 2014. Tem fotos aí depois. E em 2015, quando a gente competiu, foi no campo, né? No campo do show, lá na Dinamarca. Então era no campo, então a galera que estava assistindo de cima, como se fosse arquibancada mesmo, no sentido literal. E em 2017, não, cara, eles fizeram numa praça. Pegaram uma praça lá de Palm Springs, uma praça muito linda, e nós ficamos perto de um Starbucks, assim, que tinha não era uma bifurcação, tinha um espaço muito mais aberto, mais amplo, né, para caber pessoas, né. Então a gente chegou, a nossa banda foi obviamente completa, né, a banda dos caras que competiram com a gente completa, então assim, era uma guerra, era um cenário de guerra, por assim dizer, né, cada banda com seus, né, os seus apoiadores e pá, não sei o quê. E aí, vamos fazer o primeiro round. Aí o Rogério chegou para mim, aí, cara, olha como o Rogério, ai meu Deus do céu, o Rogério chegou no meu ouvido e falou assim, o que você vai fazer? E eu já tava super sério, né? Muito concentrado, porque eu não toquei, eu só fiz a direção, né? Só criei as coisas. Aí eu falei, Rogério, vamos ver que eles saíram primeiro, então eles vão começar, então eu quero ver o que eles vão fazer. Aí os caras fizeram, e Thiago, se não me engano, no primeiro que eles fizeram um esquema com LED nos instrumentos de percussão. Aí eu pensei assim, os caras chegaram com os dois pés no peito, ferrou, mano. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Respirei fundo e escolhi o primeiro round, né? O meu primeiro round, que era um round muito mais técnico, com muito fraseado de bumbo, muito assim, muito, cara, com muita fusa, com muita parada, assim, e tinha um trecho nesse solo, depois, acho que eu devo ter, ele tinha um trecho que, a Wansby repostou a foto do meu naipe de bumbo solando, era só foto, assim, ele solando, e, tipo, o restante da percussão abaixava e o naipe de bumbo solava, mano, meu naipe tava solando muito bem. Então eu falei assim, ó, já que eles estão, né, expondo primeiro o seu apelo do público, né, eu vou expor a técnica. Por que a gente tá aqui? Aí, pum, mandamos. Aí o primeiro round, pá, não sei o quê. Aí o segundo round. Aí eles fizeram um esquema muito legal lá de girar os bumbos, uma parada louca. Aí o Rogério falou assim, você tem uma carta na manga? Eu falei, tenho, Rogério. Tem uma carta na manga. Ele falou, é bom? Aí ele falou assim, é bom? Eu falei, pô, você não assistiu? Você tava lá com a gente? Você não assistiu? Aí ele falou, assisti, pô. Você tem? Tenho. Faz. Aí ele falou, agora é a hora da carta na manga, tá bom? Aí eu falei, senhor tem certeza? Ele falou, é a minha opinião. Quando ele fala é a minha opinião, ele largou o bagulho na minha mão, cara. E aí, como assim? Você vê como o Rogério é? Ele vem e fala o bagulho pra mim, e de repente ele fala, não, você escolhe. Aí eu peguei, coloquei a carta na manga, assim, pra jogo, né? Pra jogo. Aí, o que era, né? Eu peguei um trecho eu gosto também, né, dos Cavaliers, né, Mike McIntosh, pô, absurdo, né? Sou muito fã. E em 2010 eles fizeram Mad World, né, que é o Mundo Louco, retratava os caras que voltavam da guerra e perdiam, né, o seu emocional e tudo mais. E tinha uma fala, quando eles estavam fazendo flexão no chão, que eu ouvi, eu falei, mano, aquilo ali é muito legal. Aí eu peguei um dia eu tava ouvindo Racionais, eu gosto assim, tava ouvindo Racionais, e eu tava ouvindo Cores e Valores, né? Que é uma música absurda. Aí o que eu fiz? Eu peguei uns ritmos assim bem pesados e travesti, né, os meus percussionistas, né? Coloquei uma roupa neles de
que era uma roupa mais fechadinha, assim, tipo uma blusa de manga comprida com uma touca leve. E aí a gente começou a fazer um esquema assim, rap mesmo, e aí eles começaram a cantar cores e valores no meio do negócio, pá, pá, pá. Ganhamos a semifinal. Aí eu fiquei, né, falei, putz, e agora? Aí a gente competiu, a banda que perdeu pra gente fez uma repescagem com uma outra banda que tava lá, para competir também, né, e aí eles voltaram para competir com a gente na final, e eu não sabia que eles tinham um número... Acho que caiu. Desculpa, mano, eu acho que caiu aqui, Voltou. porque... Não, tem uns caras ligando aqui no meu celular. Tinha no meio Absurdo, também. né? Sempre tem esse tipo de coisa. Padrão. E eles levaram uma carta na manga. Eles também tinham uma carta na manga. E eu tinha um terceiro round, que era um terceiro round que eu coloquei assim uma exposição bem específica, né, do meu naipe. Coloquei um esquema de solo entre caixa e tenor, além de outras coisas que eu queria colocar. E aí o que eu fiz? Deixei os caras apresentar primeiro, repeti um round, e aí o Rogério chegou de novo para mim e ele falou, Renan, eu falei, fala, maestro, você tá indo bem, você sabe o que você tá fazendo, né? Aí eu falei, o que, maestro? Você vai ser campeão mundial, você sabe o que você tá fazendo, né? Aí eu já, na hora assim, né, eu falei, sério, maestro? Vai com calma, faz o que você tá fazendo. Aí eu peguei, e no último round eu coloquei a música, né, a carta na manga, de verdade. Massa. E aí a gente ganhou, cara. Ganhou, e foi assim, foi através dos erros que eu tinha cometido em 2015, eu, Leo, rapaziada lá, que eu percebi que, cara, você tem que, para esse tipo de competição, você tem que pegar esses 3 pilares e expor muito bem. Muito bem. Tanto é que, né, para a gente finalizar bem assim, esse assunto de forma específica, quando se julga esse tipo de campeonato, né, de batalha de percussão, os jurados não estão distantes. Eles ficam grudados em você. Eles vão até ali. A pressão é bem maior. Ele vai até ali te ouvir. Vai até ouvir. Quando você competiu, né, com a sua banda, sim, aqui no Brasil, onde o Lê jogou e tava o pessoal, o jurado fica ali assim, ó. Perto, Isso aqui... Às vezes eles fazem um sinalzinho assim com o rosto, aí você fica... Mas, cara, esse é a metodologia, porque o cara vê de perto aquilo que tá rolando, entendeu? Sim. Então, para mim, né, eu sei que a gente estendeu um pouco mais, porque tem mais história, né? Esse assunto é muito bom. Essa é a minha experiência, e essa é, obviamente, a minha opinião. Tá, esse é o que você acha que de experiência tua e de regulamento a ser seguido, né? Que são 3 rounds. Isso. São 3 rounds. Não, os 3 rounds, ele só entra no terceiro round. Não, assim, sei lá, quando a gente competiu, não tinha muito esse negócio de minuto. Mas convenhamos, tá? Assim, de forma geral, 2 minutos é mais do que suficiente. Porque senão vira um bagulho maçante, né? 2 minutos, 3 minutos, sei lá. Eu também não ficava pensando no tempo que eu estava performando, né? Mas eu sabia que os meus rounds eram curtos. Então eu ia, né, nessa pegada. Vamos chutar aí, então, assim, ó, no máximo 2 minutos seria o ideal, com pelo menos esses 3 pilares de julgamento aí. Claro que cada um pode acrescer o seu, né, na sua forma de julgamento, mas tendo esses 3 pilares, você já consegue, ao, né, escolher a percussão campeã, você já consegue ter um parâmetro muito melhor e o público consegue entender muito mais aquilo que se trata o concurso. Sim, fica mais fácil também de avaliar e sim, fica assim. É maior, realmente. Vamos dar mais uma olhada aqui, o que tem no comentário, quem que tá aí na área. Ó, traz para nós aí. Olha teus fãs aí, ó. Esse é um aluno meu da Famuta também, mas como ele também toca no quartel comigo lá, cara, você vai ver isso aí, japonês, esse tipo de coisa. Eu não sou japonês, tá, pessoal? Não sou. Aqui, ó, Lucas, essa é uma história muito legal. O Lucas falou aí, o Lucas participou. O Lucas, ele era da linha de frente. Da linha de frente. Eu não tinha uma linha de pratos, né? E eu queria muito levar uma linha de pratos. Aí eu peguei 2 meninas que eram dos males, né? Do Front Ensemble. Peguei 2 meninas e falei pro Lucas, Lucas, você quer? Aí o Lucas falou, eu vou. Eu falei, você tem certeza? Você sabe que eu vou te apertar, porque a gente precisa, né? A percussão ensaia muito. Você sabe como é que a percussão ensaia muito, muito, muito.
E a nossa color guard também estava sendo muito. Eu falei, você quer? Ele falou, eu quero. Eu quero, vou realizar um sonho, não sei o que, não sei o que. Foi ele e o Elias, que era da color guard. E no terceiro round eles colocaram um negócio muito legal, coisa deles, que eles levaram um leque. Cada um levou um leque. Fizeram a graça aí, né? Negócio. Fizeram, cara. Tá E certo. quando acabava o round, um dos rounds, né? Acho que era o primeiro round. E quando acabava o primeiro round, eles iam lá na frente do público e abriam o leque assim com tudo e ficavam batendo o leque. Eu acho que deve ter um vídeo, mano. Depois eu vou procurar. Mas, ó, ele e o Elias abraçaram uma ideia incrível. O Lucas é uma pessoa maravilhosa. Beijão. Beijão. Saudade, viu? Aparece na banda. Aí, ó. Ó, o Mário também tava lá. O Mário era da Color Guard. Mais uma. Arrasou. O Éder. O Éder foi o nosso coreógrafo na Famuta por um tempo, né? Participou bastante tempo da Famuta com a gente também. E esse cenário era 2015, né? O pessoal pessoal da Malásia, né? O pessoal, sei lá, eu não sabia se era moleque, se era o cara mais velho, mas eles fumavam bastante, isso é verdade. Aí ele falou, conhecimento. Aí, ó, isso é verdade. David foi meu percussionista, ele é meu percussionista, toca comigo hoje, tá no naipe de caixa, um dos meus instrutores. E o pessoal do naipe de pratos lá da Malásia, eles tinham um visual de, sabe, estou cortando a sua cabeça assim. Que legal. E dá voz. É massa, é massa. Bom que esse cara vai falando, os caras vão comentando as coisas aí, e aí eu vou lembrando de outras histórias, eu vou falando aí pra você. Isso aí. Aí, ó. O Ari, um grande abraço, Ari. O Ari é maestro lá da Fanjove, lá de Serra Negra, um grande amigo, a gente tem bastante contato, estamos trabalhando junto aí, estou ajudando ele com o que eu posso. A minha percussão vai para lá, mas estou aguardando, hein, o senhor me responder aqui. Aqui, ó. Aí, o que o Eder falou aí, ó. É isso aí mesmo, aí, ó, tá vendo? Não era mentira. Cantou aí, mentira. Ó. Cara. Nossa. O Augustão aí te dando os parabéns. Agradeço de verdade. Esse é meu parceiro, velho. E o pessoal vibrava, viu, Thiago? O pessoal vibrou muito com o pessoal que tava com o leque lá. Sem falar que o Éder, que tava comentando aí, ele tava com uma buzina muito chata. Sabe aquelas buzinas de bicicleta, aquelas que fazem um barulhão? E ficava, cara, toda hora. Eu não sei, eles foram... Lá nos Estados Unidos tem lojinha de R$1 em tudo quanto é lugar, né? Eles foram numa lojinha de $1, né? Dollar Tree, o nome da loja. Nossa. E aí eles encontraram essa buzina, eles ficavam lá. E eu tentando falar com a percussão e o Éder lá, pá. Olha, que ódio. Só de lembrar já me dá um ódio. Ó, veio até pergunta, ô louco. Aí, ó. Você quer falar a pergunta aí? Porque aí eu respondo. Fala você a pergunta. Maestro, qual a sua opinião sobre a linha de pratos que já algumas corporações não dão tanta atenção a esses naipes? É a verdade. Essa é uma boa pergunta, mas obrigado por participar, por mandar uma pergunta. E assim, eu gosto muito, né, de pratos, né? Seria muito... É muito fácil para mim, porque eu gosto. Então, eu sempre toquei prato. Desculpa. Eu sempre toquei prato, então eu sempre gostei bastante. Então, eu acho que deveriam investir mais. Hoje, eu consigo ver mais pessoas, mais linhas de percussão. Tem mais, investindo mais. Por quê? Porque como a gente tem muito acesso à informação, né? Conversamos isso um pouco para trás. Como tem muito acesso à informação, então as pessoas veem a minha linha de pratos preferida de todas, SCV, para mim. A primeira vez que eu vi um vídeo deles, eles sempre fazem, né? Que é aquele vídeo dos dois caras do meio pulando e os dois caras da ponta passando o prato por baixo para eles formarem o V. Aí você fica, cara, que bagulho é esse? Que bagulho é louco. A gente fez com o The Reds em 2018, esse aí. Massa. Entendeu? Então, assim, como hoje tem muita informação, eu acredito que dá para... tem mais pessoas utilizando, mas, por favor, pessoal, trabalhe mais linha de prato. Se precisar de ajuda aí, eu estou disponível, pergunta. Se eu tiver condições de ajudar, de coração, ajudarei. Boa, isso aí.